obrigado por essa noite. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diga comigo: promessas, realidades. Nós temos que discernir o que é promessa e o que é realidade. Nós temos que discernir quando nós lemos a Bíblia, que ela está falando de uma promessa ou quando ela está falando de uma realidade que está acontecendo agora. E muitas vezes, quando a realidade vem, a gente não desfruta dela. Por quê? Porque ela nunca vem do nosso jeito. Ela vem sempre do jeito de Deus. E se tem alguém perito em frustrar alguém, é Deus. Deus cria uma frustração para trazer a gente de volta para uma realidade espiritual. Amém? A ilusão é do diabo, a desilusão não, a desilusão é de Deus. Porque a desilusão, ela traz você de volta para a realidade. Deus não trabalha com engano. Aleluia. Então diga para o irmão que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você sair agora. Diga, porque Deus vai te pegar por dentro aqui hoje. Vai mudar a sua história. A minha oração é que essa palavra alinhe o seu espírito com a sua mente. Amém? A minha oração é que Deus pegue você por dentro e ajeite uma medida de graça. Aleluia. Aleluia. Um dia eu estava num circo. Fui assistir um espetáculo num circo, levei minha família. E quando chegou na hora do trapézio, quem aqui já foi num circo, viu o trapezista que passa de um lado para o outro? Aí tem uma rede embaixo, não tem? E o Senhor começou a falar daquela rede para mim. O Senhor disse: Luiz, a minha graça é assim como aquela rede. Mas o objetivo do trapezista não é cair na rede. Mas se ele cair, a rede está ali para ajudar ele. O objetivo dele é chegar do outro lado. Amém? A graça não é um esconderijo para a gente esconder problema. A graça é como uma escada rolante. Não é você que sobe ela, é ela que sobe você. Aleluia. Você só entra nela e ela que te leva. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre promessas e realidades, porque às vezes as coisas já estão acontecendo e você não está desfrutando, porque as coisas não aconteceram do seu jeito. Mas todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e anda no propósito de Deus, amém? Anda no propósito de Deus. E no corpo de Cristo nós temos que cuidar com o propósito, porque o propósito de Deus foi Deus quem deu e é Deus quem vai fazer. Amém? Às vezes no corpo de Cristo a gente trabalha muito por resultado e a gente acaba amputando as coisas que não vão dando resultados. E eu fui estudar uma palavrinha e achei muito interessante que a palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Então muitas coisas que perdem o propósito, a gente arranca e coloca uma prótese no lugar. E é interessante que a prótese funciona, só que a prótese não tem a vida da cabeça, não tem o sangue da cabeça correndo nela. Então muitas coisas do corpo de Cristo, elas não têm só que funcionar, elas têm que ter a vida da cabeça. Não adianta funcionar se não tem o governo da cabeça. Essa é a hora que você diz: é verdade. Nós precisamos estar debaixo do governo de Cristo e entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não se trata de deixar o que é ruim e pegar o que é bom. Se trata de deixar o que é bom e pegar o que é perfeito. Jesus já fazia a vontade de Deus, mas quando ele foi para a cruz, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua e não a minha. Então às vezes Deus precisa tirar a gente da boa vontade para colocar a gente na perfeita vontade. A perfeita vontade de Deus, irmãos, quando chega no tempo de Deus na sua vida, tem algumas coisas que não é mais você quem faz. Você não ajuda mais a Deus, é Deus vai fluindo e as coisas vão acontecendo. Aleluia. Deus só olha para você e diz: senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Aleluia. Então abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2.
capítulo 2, versículo 15, diz assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Jesus. Promessa de Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma leitura que Deus fez uma promessa. E quando a promessa acontece, aquele dia em Jerusalém havia pelo menos 17 nações. Havia 17 nações em Jerusalém naquele dia. 500 pessoas, aproximadamente 500 pessoas, ouviram Jesus falar: permanecer em Jerusalém, e até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas só 120 estavam no cenáculo, orando na hora que o Espírito Santo desceu. E é tão interessante que da Páscoa, veja bem, da Páscoa, quando Jesus morre, ao Pentecostes, são 50 dias. Jesus ficou 40 dias na terra, depois de ressuscitado. Então eles só ficaram orando por 10 dias. 500 pessoas não conseguiram ficar orando por 10 dias, só 120 permaneceram. Diga para o irmão que está do seu lado: persevera aí, irmão. Persevera. Agora você já percebeu que da onde nasce a perseverança? Romanos 5 diz que ela nasce da tribulação. Então quando você ora por perseverança, o que é que Deus vai mandar? Glória a Deus. Aleluia. Então enquanto não tiver tribulação, eu não vou conhecer perseverança. Enquanto não tiver o caos, eu não vou conhecer a luz. Então Deus provoca a gente. A gente costuma ler 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Essa parte que a gente gosta. Mas se a gente ler o versículo 13, diz assim, ó: quando eu cerrar os céus e não mandar chuva, quando eu enviar os gafanhotos para que consumam o produto da terra, quando eu enviar peste no meio do meu povo. Aí o verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus está provocando a gente. Amém? Hoje eu conversava com o nosso pastor da Flórida. Ele está lá na Flórida. Ele está mandando uns áudios para mim, que o furacão está para passar no domingo. E eu disse: irmão, Deus está provocando vocês. Fique tranquilo, comece a orar, levante um clamor para que Deus faça algo. Irmãos, Deus provoca um caos na gente, amém? Você acredita nisso? Amém? Você acredita nisso? Que Deus provoca um caos na sua vida para você viver uma vida de oração? Viver uma vida de oração. A oração é a vida que Deus tem com você. A oração é a vida que Deus vai se manifestar a você. Aí alguém pergunta: pastor, até quando eu devo orar? Até acontecer. Até acontecer. Agora o problema é que quando as realidades de Deus começam a se manifestar, a gente não desfruta. Por quê? Porque não vem do jeito da gente, vem do jeito de Deus. 2 homens a caminho de Emaús, em Lucas, Jesus entra no meio e os 2 estão frustrados. Um olhando para o outro, frustrado. Jesus entra no meio e diz: e aí, o que é que está acontecendo, gente? Aí eles olham para Jesus e dizem: o que é que você não sabe? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Que só você é o único homem que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Esse é o problema, não saber onde Jesus está. Ele estava na cruz, cabeção. E aí Jesus começa a falar com eles. Eles disseram, nós achávamos que era Ele que ia libertar Israel.
Nós achávamos que era Ele que ia trazer libertação. E aí Jesus diz uma palavra, Jesus diz: nécios de coração, tardio de coração. Vocês não leram nas Escrituras que convinha que o Filho do Homem padecesse para depois cumprir o seu propósito e entrar na sua glória? Irmãos, olha aqui para mim. Você tem na mão uma promessa, só que muitas dessas promessas já viraram realidade, já estão acontecendo. E o problema é que nós não desfrutamos das realidades. Amém? Quando o Pentecostes chegou, no texto que nós chegamos, que nós lemos, quando o Pentecostes chegou, qual foi o problema? Eles tinham a Torá na mão, e a Torá dizia que no dia de Pentecostes aconteceria algo sobrenatural. Estava acontecendo algo sobrenatural. 17 nações aproximadamente estavam em Jerusalém. E aí quando a glória veio, eles dizem: eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Aí Pedro pulou e disse: eia, não tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel profetizou: nos últimos dias eu derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos velhos teriam sonhos, vossos jovens teriam visões. Aleluia. Diga comigo: promessas, realidades. O problema é que nós temos dificuldade de lidar com a realidade. A gente lê a Bíblia como um livro de história ou como um livro de esperança. A gente não lê a Bíblia como um livro de realidades. Jesus chega em Betânia, Lázaro havia morrido. Marta se joga ao chão e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela joga Jesus no passado, dizendo: Jesus, você chegou atrasado. Aí Jesus diz: Marta, ele vai ressuscitar. Aí ela joga Jesus no futuro. Ela diz: eu sei, lá no último dia. Ele disse: você não está entendendo, Marta? Eu sou a ressurreição da vida. Ou seja, eu estou aqui agora. A gente tem dificuldade, irmãos, de ver Jesus. Tratamos Ele na terceira pessoa. Às vezes estamos num culto e dissemos: Jesus está aqui. Tem gente que fica olhando para o lado para ver se é verdade mesmo. Tem anjo nesse lugar. E tem gente que diz: está amarrado. Nós temos dificuldade de lidar com o sobrenatural, porque o sobrenatural nos confronta a nossa razão. Amém? Amém? O sobrenatural confronta a razão. Há uma gama de pessoas hoje procurando em Deus para que Deus se explique, dizendo: Deus se explica, quem é você? Esses dias eu conversava com uma pessoa de 14 anos na internet, e ela se dizia ateu. Agora me diga o que uma pessoa de 14 anos entende sobre Deus, o eterno Criador de todas as coisas. E eu vou dizer para você o que eu disse para ela: irmão, é importante o que Platão disse, é importante o que Sócrates disse, é importante o que Freud disse, mas quando o sapato apertar, o que vai fazer a diferença é o que ele disse: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o sapato aperta, não importa mais o que alguém disse, importa o que ele disse. Sim, sim. Nós precisamos entrar nesse lugar. Temos várias referências. Muitas pessoas dizem para mim: pastor, você é uma referência para mim. Eu digo: glória a Deus. Mas quando alguém me diz: você é um modelo, eu digo: não. Modelo não, o modelo é Ele. Ele é o modelo. Ele é o meu modelo. Ele ainda está no centro. E como a gente pode aprender com Ele? Eia, como você pode aprender com alguém humilde? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E como a gente pode aprender com alguém que é manso e humilde e se tornar prepotente e soberbo? Como a gente pode aprender com um Deus de amor e ter ódio no coração? Então não é com Ele que nós estamos aprendendo, porque se estamos ouvindo, mas não estamos vendo Ele, então não é Ele que estamos ouvindo. Não adianta falar coisas bonitas se elas não são retas. Queridos, Deus está alinhando a sua igreja para as demandas que está por vir. Por quê? Porque Deus está alinhando a sua casa. A igreja não vai ficar de fora disso. A igreja é a missão de Deus na terra. O que Deus vai fazer através da família e da igreja. Por isso que é essa luta constante de Satanás para calar a família e calar a igreja. E hoje nós estamos numa noite aqui abençoada, família e igreja. Amém, pastor Cláudio? Deixa eu te falar uma coisa, querido.
A igreja não tem que fazer missão, a igreja é a missão de Deus. A igreja é a missão de Deus. E sabe onde é que Jesus deixou a igreja? Na porta do inferno. Hoje a gente fecha a porta para o inferno não entrar. E Jesus disse: não, eu deixei vocês na porta do inferno para vocês meter o pé na porta e arrombar as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sim! Nós queremos proteger a igreja do diabo. Nem o céu foi protegido de Lúcifer. A igreja ela tem que entrar nos lugares aonde ela foi chamada para estar. E às vezes a gente diz assim: mas eu deixei tudo por Jesus. Deus não mandou você deixar tudo, Ele mandou você deixar o pecado. De repente Deus te chamou para um campo de atuação que você não está atuando. Às vezes a gente discute e diz assim: ó, a educação do Brasil está um lixo. Agora me diga, quantas pessoas têm chamado para ser professores e não estão exercendo hoje? Foram fazer alguma coisa que dava mais dinheiro. E você hoje está próspero e triste. Por quê? Porque, cara, você não vai ser feliz juntando coisas. Você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer, seja em qualquer ambiente. Esse dualismo grego, ele criou na nossa mente. Esse dualismo grego criou na nossa mente essa vida secularizada. Quando meus 2 irmãos não eram pastor, você falava com a minha mãe, pastor Jorge, perguntava quantos filhos ela tinha. Ela dizia: eu tenho 3 filhos, um é pastor e 2 trabalham. Eu disse: mas a senhora é engraçada, a impressão que dá é que eu não faço nada na vida. Só que agora ela está morando comigo, então ela percebe que a gente trabalha muito. Ela diz: vai viajar de novo, meu filho? E agora com a cara: vai viajar de novo, meu filho? Eu digo: vou, mãe. Ai, meu Deus, tu viaja tanto, né, meu filho? Eu digo: é para a senhora ver que eu trabalho. Viu, mãe? Eu trabalho. Irmãos, quando o relógio desperta na segunda-feira, a gente diz: ô inferno, tem que trabalhar. A gente herdou isso desse dualismo grego que criou uma vida secularizada para a gente. Não existe vida secular. Você é santo, você é um cidadão celestial. Em qualquer ambiente que você foi inserido por Deus, em qualquer lugar que Deus te colocou, você tem que estar ali como um servo de Deus. Qual é o meu sacerdócio? Sacerdócio é ocupar os lugares vazios, é trazer a realidade de Deus para aquele ambiente, é mudar os ambientes. Mas eu fui lá naquele lugar. Tem gente, você já viu que tem gente que vai orar por alguém e diz: rapaz, fui lá naquela casa, voltei para casa pesado. Irmão, não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente. Amém? O ambiente não te forma. Adão caiu no jardim, Jesus venceu no deserto. É o ambiente que forma você, não, é você que transforma o ambiente. Sim, porque o reino dos céus habita em você. O reino dos céus está inserido em você. Deus pegou toda a riqueza do reino e plantou no ser humano. Agora Deus não esconde as coisas de nós, Ele esconde para nós, esconde para o tempo certo. Por favor, você não tem uma vida secular. Quando o relógio desperta que você vai trabalhar, você está exatamente cumprindo o seu sacerdócio. O seu sacerdócio é ocupar os lugares vazios. A palavra trabalho no grego, ela vem da palavra tripalo, que quer dizer tortura. Sabia disso? Sabia disso? Por isso que a gente tem essa cultura de achar que trabalho é uma tortura. A palavra trabalho, vou repetir, no grego é tripalo, que é a mesma palavra para tortura. Só que a palavra trabalho no hebraico, ela vem de avod, que é avodar, é a mesma palavra para adoração. A minha pergunta é: Adão no jardim ia no culto ou trabalhava? Adão cultivava. Quando ele cultivava o jardim, ele adorava a Deus. Eia, escute. A palavra cultivar vem da palavra cultivar, é a mesma palavra para culto. Sabe quando você cultua a Deus? Quando você faz bem feito o seu trabalho, seja em qualquer ambiente. Quando você é justo, é honesto, é correto com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que isso multiplique nas suas mãos, querido. Aleluia. Abra comigo um texto. Eu quero que você grave esse texto no seu coração. Isso vai mudar a sua vida. Mudou a minha vida quando eu entendi o que eu fui chamado para fazer. Todo mundo aqui tem um chamado.
E para cada chamado Deus dá uma vocação. E aí você constrói o propósito para desenvolver a vocação, para descobrir o chamado. Pegou isso no seu espírito? Eu vou repetir. Deus chamou a todos. Não existe ninguém nesse ambiente, nesse auditório, que não tem um selo de Deus. Deus soprou o seu espírito, Ele soprou vida. Agora, para cada chamado Deus tem uma vocação, um vocátel. Por isso que Paulo disse: cada um fique na vocação em que foi chamado. A palavra vocação vem de vocátel, voca a palavra até o Deus. Paulo está dizendo: fique no que Deus te disse. Fique no que Deus falou ao seu coração. Abra comigo Colossenses capítulo 1. Oh meu Deus. Tem alguém comigo aqui? Diga para o irmão que está do seu lado: eu falei para você ir embora. Oh. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha que coisa linda, irmão. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que todas as coisas, toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer a que estão na terra, quer a que estão nos céus. 8 vezes você vai ler aqui todas as coisas, tudo, todo, tudo, todo, tudo, todo. Então veja bem, a queda de Adão comprometeu o quê? Comprometeu tudo. Mas a cruz de Cristo regenera tudo, regenera o ser humano, regenera a terra, regenera a criação. Amém, amém, amém. Agora nós ficamos sentados na igreja esperando Jesus voltar, quando Deus está dizendo: vai lá fazer alguma coisa. A terra está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Olha aqui para mim, tem filho de Deus aqui? A maior luta do diabo contra você é tirar a sua herança de filho, é tirar a sua identidade de filho. Jesus entra no Jordão, os céus rasgam e diz: esse é meu filho amado. Depois Jesus é levado pelo Espírito, o diabo diz: se tu és o filho, faz um milagre, eu quero ver. Jesus fez milagre ali para o diabo? Primeiro, porque foi o diabo que pediu. Jesus não obedece o diabo. Segundo, filho não precisa fazer nada para provar que é filho. Filho sabe o que ele é. Filho conhece, tem convicção. Filho não está na igreja fazendo campanha para ganhar coisas que já é dele por herança. Filho conhece a sua identidade, conhece a sua herança. Tem filho de Deus aqui? Eia, mas eu sou evangélico. Querido, quem te chama de evangélico é a revista Veja. A Bíblia te chama de filho. Você é filho, e se és filho, és herdeiro. E a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sim, sim. Por favor, então quando você for segunda-feira que voltar para o mercado de trabalho, você vai caminhando como um filho de Deus. Se comporte sem soberba, mas é como se aquele lugar precisasse de você lá. Você tem que ter essa convicção, cara, que a tua oração move aquele lugar. Por isso, quando você entende as realidades das coisas, você não sofre. Adão comprometeu toda a terra. O Senhor disse: maldita é a terra por tua causa. Mas Jesus regenerou todas as coisas. Eia, 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 escute. A menor visão de Deus é uma cidade.
O Senhor disse: você vai ser minha testemunha. Já começa onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Para cada ambiente desse tem uma porção de graça e de unção. Se você for testemunha só em Belo Horizonte, é uma boa medida. Se você for em Minas Gerais, é recalcada. Se você for no Brasil, é sacudida. Mas se você for nas nações, é transbordante. Então não aceite nada menos do que aquilo que o Senhor chamou você para fazer. E sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Quando Deus te chama, você nunca está pronto para aquilo. Você nunca vai ter dinheiro suficiente para fazer o que Deus te chamou para fazer. E aí você tem certeza que foi Deus que te chamou, porque só Deus acredita em alguém que não tem dinheiro para fazer. Esse Deus não é gente. O dia que você tiver mais dinheiro do que visão, você não está mais servindo a Deus. Você está servindo o seu umbigo. Quando Deus te chama, você nunca vai estar pronto para aquilo. Você nunca vai estar pronto. Ele pegou Jeremias pela mão e disse: vê, Jeremias, hoje eu te ponho sobre os reinos, para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, para depois plantar e edificar. É por isso que você está sofrendo aqui. A gente vai passar um tempo primeiro desconstruindo o que muitas vezes a religião. Quem estava aqui ontem quando o pastor Jorge começou a falar? Ontem, quando botar um relógio era pecado, quando pendurar um brinco na orelha era pecado. Agora nossos irmãos fizeram isso por maldade? Não. É porque era a revelação que eles tinham. Para aquela época, não tiramos os marcos antigos. Para cada geração Deus tem um propósito e um formato. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos, para sempre, diz a Bíblia, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Levante sua mão comigo. Diga comigo: revelação não é para conquistar, é para cumprir a palavra. Se você está conquistando e não está cumprindo a palavra, você só está conquistando para a sua perda. Mas está dando certo. Eia, escute. Moisés passa 40 anos batendo na rocha, ferindo ela e saindo água, ferindo e saindo água. Um dia Deus muda a configuração. Deus diz: ei, agora você não vai mais bater, você vai falar com ela. Aí Moisés vai e fala. Só que Deus diz antes: pega o cajado. Interessante, Deus disse: pega o cajado. Mandou fazer tudo igual, pega o cajado. Ele pegou, o Senhor disse: agora fala com ela. Aí Moisés fala, não funciona. Ele fere a rocha. Todo mundo bebeu água, funcionou. Deus chamou ele no canto e disse: Moisés, você não me santificou diante dos irmãos, diante do povo. Mas funcionou. Resultado não aprovam você. O que aprovam você é se você está fazendo o que Deus chamou você para fazer. Não arrombe portas que ainda não foram abertas. Não entre em cenários proféticos que ainda não são os seus cenários. Eu sinto Ele aqui gostoso hoje, irmão. Jesus está aqui. E Ele está alinhando a nossa vida, alinhando o nosso ministério. Funcionou. Mas nem tudo que funciona está na vontade de Deus. Às vezes as coisas param de dar resultados, a gente arranca e coloca uma prótese. E a palavra prótese, ela vem de propósito. A palavra prótese vem da palavra propósito. E a prótese funciona. Só não tem a vida da cabeça. A cabeça que é Cristo.
Deus não me chamou para funcionar, Deus me chamou para fluir. Talvez eu tenha que parar de funcionar em algumas coisas para voltar a fluir. O que te trouxe até aqui não é mais suficiente para te levar até onde Deus deseja. Por isso que quando o Pentecostes desceu, aqueles homens disseram: eles estão bêbados. Porque é muito mais fácil criticar, pastor Jorge, uma coisa que a gente não entende, do que estar livre para recebê-la, estar livre para entender. Querido, você só desfruta o que você entende. Você só desfruta. Você pode estar 30 anos sentado num banco de igreja, ouvindo as melhores mensagens dos melhores pregadores. Você não vai viver o que você ouve, você vai viver o que você diz, o que você fala, que está de acordo com aquilo que Deus falou. Então nós estamos voltando. Eu creio que o Senhor está fazendo isso. Amém? Não tente interpretar a Bíblia a partir da sua vida. Procure interpretar a sua vida a partir da Bíblia. Sim. Quando você olhar para a Bíblia e dizer: Senhor, me revela, me desvenda para mim, me mostra para mim mesmo quem eu sou, Senhor. Ai, você vai ter uma surpresa gostosa. Aleluia. Você vai ter uma surpresa gostosa. Porque só o céu, irmãos, pode transformar a terra. Por isso que o Senhor colocou o reino dos céus em você. Por isso que Ele disse: muitos estão aqui, muitos dirão: está aqui, está ali, está lá. Não acreditem, porque eu pus o reino dos céus em você. Onde é que Deus escondeu o petróleo? Aonde Ele colocou as pedras preciosas? Aonde Ele colocou o ouro, a prata, o bronze? Todas as coisas materiais que são preciosas, Deus escondeu na terra. E as coisas espirituais, Deus escondeu no homem. O homem é um recipiente celestial que carrega a eternidade dentro de si. Então, por favor, para de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Isso. Para de buscar um avivamento fora de você e comece a olhar para dentro. Nós, os pregadores, os ministros, os pastores, o que nós podemos fazer é ativar, destravar, amém? Colocar a pessoa no trilho, tirar a rolha, tirar a tampa, tirar o lacre. Mas só Ele pode te dar o que Ele falou que daria. Amém, irmãos? Amém? Por isso eu estou com muita esperança na igreja nesses dias. Irmãos, eu tenho andado no Brasil, eu tenho tanta esperança na igreja. Eu estou com tanta esperança na igreja. Nós estamos vivendo um tempo de caos no Brasil. Essa é a melhor hora para que os homens e mulheres de justiça se levantem. Essa é a melhor hora, porque a luz nasce no meio das trevas, aleluia. É no meio das trevas que nasce a luz. Na hora de Deus até a tristeza salta de alegria. Isaías 26:9 diz assim: quando Deus derrama juízo sobre a terra, os moradores do mundo conhecem o que é justiça. Essa é a melhor hora para você praticar a justiça. Essa é a melhor hora para você dar a alguém aquilo que é de direito, amor. Quer você use terno, quer você use tatuagem, por favor, pratique justiça. Pratique justiça ao seu próximo, pratique justiça onde você está. Mude o ambiente daquele lugar, mude o ambiente do trabalho. Você é um agente de transformação no ambiente que Deus inseriu você, querido. Nós estamos aqui para transformar a terra, querido. Nós estamos sentados na igreja esperando Jesus voltar e a terra que se exploda. E Jesus disse: não, a terra é do diabo. Jesus disse: minha é a terra e a plenitude dela. E eu dei a vocês, vocês são do Senhor é os céus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aleluia, aleluia. Não tente buscar explicação. Desfrute disso. Passe um bom tempo com Deus em oração. Passe um bom tempo com Deus em busca. Deixa Deus se revelar a você. Deixa Ele desvendar o seu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Vem cá, posso pegar uma pessoa aqui? Um homem aqui, me ajuda aqui. Alguém? Vem cá, grandão.
Efésios 1:4 diz assim que Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu pergunto para você, Deus elegeu você quando? Antes da fundação do mundo. Vamos aqui no meio que é mais legal. Já vai acostumando. Amém. Deus me elegeu aonde? Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então qual é a minha origem? Qual é a minha origem? Então quando você fizer cura interior, não volte ao passado, volte à origem. Porque no passado eu sofri isso, sofri aquilo. Ei, mas eu fui rejeitado desde o ventre. Mas a tua vida não começou aí, meu amigo. Você só passou por aí. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Os teus braços de amor me levam pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver. Alguém pode levantar a sua mão e soltar o leão que está aí dentro. Tem um leão enjaulado aí dentro, meu amigo. Sim. Me conta os teus segredos. Glória a Jesus. Jesus, só tu és. Levante sua mão e seja curado nessa noite. Enquanto você adora, Ele cura você. O Emanuel é Deus conosco, está aqui agora, presente agora. Sim, 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 Só sim. tu és o meu amigo. Vem me envolver com os teus braços de amor. Me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com os teus braços de amor. Me leva pra perto de ti e me conta os seus segredos. Jesus, tu és Jesus, só tu és o meu amado, meu Abba Pai, Abba Pai, só tu és o meu amigo. Sim, sim, sim. Louque amandará. Estás aqui, meu Pai, só tu és o meu Pai. Fique aqui comigo, fique aqui comigo. Deixa eu ensinar isso para você, porque isso vai mudar a sua concepção acerca do que você carrega. Você está procurando coisas fora de você quando já está em você. Tudo que você vai ser, ter e fazer, Ele colocou aí dentro. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Paulo está perguntando isso em 1 Coríntios 3. Ele está dizendo o seguinte: você não sabe que você é templo, você não sabe que Ele habita em você, então por que você procura coisas fora de você? Está aí dentro agora, cara. Aí, Ele está aí agora, dentro de você. Ele quer se desvendar, mas você está ocupado demais. Ele disse: se você me descobrir, sabe o que vai acontecer? Rios de água viva fluirão do seu interior, e tudo que estiver perto de você vai ser tocado, vai ser abençoado, vai ser transformado. Ei, glória a Deus! Escute, Alexandre, Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. É que nem uma mulher grávida que está para fazer enxoval. Ela já está com o filho no ventre e ela já começa a fazer o enxoval. E aí Deus foi preparar o jardim, foi preparar a terra para botar o que ele tinha
eleito dentro de si. Aí quando Deus fez o jardim, estava pronto o jardim. Quando o jardim estava pronto, sabe o que Deus fez? Tirou você dele e entrou em você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você e ele nunca se separaram. Segredos do coração. Como você vai descobrir quem você é enquanto você não descobrir quem ele é? Por isso que quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele disse, tu és Pedro. Ou seja, quando você descobre quem ele é, você descobre quem você é. A sua identidade está nele. Está nele. E quando você descobre quem você é, sabe o que acontece? Ele disse, eu te darei uma chave, e o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Oh meu Deus, meu Pai, meu Deus. Ah, meu Deus. Por isso essa geração está descobrindo coisas de intimidades com Deus que a religião não pôde ensinar. A religião queria santificar-nos por fora, mas não entendia quem era Deus por dentro. Mas os nossos irmãos só queriam fazer o bem, era o que eles entendiam na sua geração. Mas essa geração, Efésios 3:8, o mistério que estava oculto, que nem a anjos foi revelado, está sendo revelado agora. A sua igreja, a igreja está entrando numa fase, irmãos, de muita revelação. Por isso nós precisamos cuidar com o que falamos, com o que pensamos, com o que dizemos. Esses são dias de falar muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. São dias de falar muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. São dias de alinhamento, porque a qualquer momento Deus pode pegar um ouro dentro de um lixo e transformar em algo sobrenatural. Quando Deus criou o Alexandre estava no Senhor. Aí Deus misturou. Mas Deus não formou o homem do pó, formou o homem do pó, mas não criou o homem do pó. O homem foi criado em Deus. Dentro de você tem as duas naturezas, o céu e a terra. Por isso que tem dia que você acorda mais na terra, tem dia que você acorda mais no céu. Aí você diz, eu estou meio bipolar hoje. Não, é porque você acordou mais na terra. Porque você tem as duas naturezas, céu e terra habitam em você. Por isso que o que é da terra vai prestar conta com a terra, mas o que é do céu vai prestar contas com o céu. Quando você acorda de manhã, você decide quem te governa, o céu ou a terra. Quem me governa? Eu vou te falar, se você estiver com ele e você acordar de manhã e já procurá-lo, sabe quem vai te governar? É ele. Ele vai governar, e a terra será governada pela sua palavra. Então você vai dizer, cessa vento, para a chuva. Você vai dizer, Senhor, abençoa esse lugar, Senhor, abençoa aquilo ali. E o Senhor vai te levar em lugares difíceis. Quando Deus levou Ezequiel no vale, primeiro foi para usar o vale para curar Ezequiel, depois foi para usar Ezequiel para curar o vale. Deus sempre leva você nos ambientes, para os ambientes tratar de você, e depois você trata dos ambientes. Descansa naquilo que Deus está fazendo. Está acontecendo, vai acontecer, ninguém pode parar isso. Já foi ligado, pastor Paulo. Já foi ligado. Já está acontecendo. E aí, o problema é que agora a gente foi criado em Deus e a gente não entende as realidades de Deus. A realidade de Deus é que você não fique sentado na igreja uma vida inteira sem saber quem Deus é e sem saber quem você é. Que você comece a produzir frutos segundo a sua espécie. Quando Deus chamou Alexandre, fica aqui, Alexandre, olha para mim. Quando Deus chamou Alexandre, Deus disse assim, ó, Alexandre, vinde a mim. Pode vir, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Ir a Deus não te custa nada. É Ele que promove tudo. Só que depois Ele muda a palavra. Ele diz, agora Alexandre, vinde após mim, tome a tua cruz e siga-me. E
aí quando chega um tempo de maturidade, ele diz: Alexandre, agora ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora você vai, Alexandre. Escute, quando você vem a Ele, não te custa nada. Ir após Ele te custa tudo. Quando Ele chamou Alexandre, foi o que João traduziu na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15, 16, 17, eu creio. Quando Alexandre vem Alexandre. Quando Alexandre veio aceitar Jesus, a palavra que o Senhor tinha para ele é: filhinhos, eu te escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Acabou. Quando você entregou sua vida para Jesus, você é livre da culpa do pecado. Só que o Alexandre não vai ficar a vida toda aqui como filhinho na igreja. Filhinho, não, ele tem que crescer. Aí o Senhor diz assim para ele: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Agora Deus não chama mais o Alexandre de filhinho. Deus diz assim: jovens, eu vos escrevo porque a minha palavra está em vós e já venceste o maligno. Ou seja, as coisas que você trouxe do mundo não deveriam mais estar com você. Você já venceu o maligno. Porque quando você aceita Jesus, você é perdoado da culpa do pecado. Agora você está sendo arrancado do poder do pecado. Só que o Alexandre não pode ficar aqui só. Ele não quer só receber de Deus, ele também quer servir. Ele quer ser líder de célula, ele quer ser líder de ministério, ele quer ser um pregador, ele quer ser um ministro, ele quer fazer alguma coisa para Deus. Aí Deus já não diz mais para ele assim: filhinho nem jovem. Deus diz: pais, eu vos escrevo porque conheces aquele que é desde o princípio. Então o nosso trabalho não é formar filhinhos, é formar pais. Eu tenho 4 filhos e eu estou trabalhando para eles serem os próximos pais. 3 deles já são pais e mães. O nosso trabalho não é formar filhinhos, é formar pais. Filhinhos querem comidinha na boca todo domingo. Alguém esses dias na igreja disse para mim: pastor, por que vocês não cantam aquela música que eu gosto? Eu digo: porque nós não cantamos para você, irmão. Nós cantamos para Jesus, o culto é de Jesus. A gente acha que o culto é da gente. Aí a gente vem na igreja, se a gente não gosta do culto, a gente diz: o culto está pesado. Está pesado porque você está pesado. O culto é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sim. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe. Uma salva de palmas aí para o Alexandre, gente. Por que eu estou falando isso? Porque pais, a promessa é gerar próximos pais. Eu não estou trabalhando para gerar filhinhos na igreja. A igreja não é uma creche, gente. A igreja é um exército, é a assembleia dos primogênitos. Porque ela tem um primogênito como modelo. É a família sagrada, é a família santa. Nós estamos aqui para fazer a diferença nessa terra. As pessoas mais ricas de BH deveriam ser os crentes. Os mais inteligentes deveriam ser os crentes. Os mais promissores, os mais influenciadores. Por quê? Porque a promessa está em você, meu Deus. Você tem o reino de Deus. Só que você está na igreja às vezes fazendo campanha para ganhar coisas que já são suas. Porque nós não temos uma cultura de herdeiro. Nós temos uma cultura de pedinte. Herança não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. Eu sou filho, e é por isso que eu sou herdeiro. Quando o meu filho tinha 6 anos, os irmãos da igreja compraram uma caminhonete e deram para nós de oferta. Eu fui passear com ele, sentei ele no carro, ele dizia: pai, que carro massa! Ô pai, quando eu crescer, você dá esse carro para mim? Eu disse: filho, ele já é seu. Ele disse: é meu? Eu disse: claro, porque tudo que é meu é seu. Você não precisa correr atrás do cabrito para matar o cabrito para comer com seus amigos. Porque tudo que você está vendo, meu filho, que papai ganhou, é seu também. Foi isso que o filho mais velho não entendeu. O filho disse: pai,
tu nunca desse nenhum cabrito para me comer com os meus amigos. O pai disse: eu não estou entendendo você. Tudo que é meu pega esse desgraçado, esse cabrito e come. Nós estamos na igreja empurrado com Deus porque não ganhamos o cabrito. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga: o seu problema é só um cabrito. Diga assim: você está chorando por causa de um cabrito, quando tudo é seu, quando o reino habita em você, quando a glória está permanente em você. Você está chorando por causa de um cabrito. Por que eu estou falando isso? Porque a promessa aqui é para os pais. Para que os filhos vivam uma realidade, os pais têm que tomar decisões corretas. Por isso que Deus pegou Adão pela mão. Obrigado, Espírito Santo. Ele é bom demais, não é? Deus pegou Adão pela mão e colocou na frente dos animais. E disse: põe o nome que você quiser. Adão colocou. Aí depois Deus, está escrito assim na Bíblia: mas para Adão não se achava uma companheira que lhe fosse idônea. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava dizendo o seguinte: Adão, você não vai poder ter intimidade com nenhum desses bichos aqui. Você não vai conseguir ter intimidade com eles. Quando Deus colocou Adão diante dos animais, Deus estava dizendo o seguinte: não tem dentre eles nenhum animal que você possa ter intimidade. Deixa eu conjecturar, porque eu gosto disso. É como se Deus estivesse dizendo: Adão, assim como eu tirei você de mim para me relacionar com você, eu vou ter que tirar alguém de você para você se relacionar também. Aleluia. Por isso que família e igreja tem tudo a ver. Dentro da sua esposa tem uma coisa que não tem dentro de outra mulher: a sua metade, a sua realidade. Não me olhe assim. Você está entendendo o que é esse, irmão? Sabe o que eu fico pensando, pastor Jorge? Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falando na televisão e eu pensei: puxa, Deus fala com os nossos irmãos. Porque ele diz: você tem que adorar Deus, porque se você não adorar Deus, você vai para o inferno, porque isso, porque aquilo. Diz: não, não faz isso. Deus precisa ser adorado. Se você adorar, Ele é Deus. Se você não adorar, Ele deixa de ser Deus? Hein? Então para que Deus pede uma coisa que Ele não precisa? A Bíblia de capa a capa vem pedindo: adorai o Senhor na sua beleza, adorai o Senhor na sua santidade, buscai o Senhor. Deus está pedindo uma coisa que Ele não precisa. Por quê? Você já parou para se perguntar? Por que Deus quer adoração se Ele não precisa dela para se autoafirmar como Deus? Porque Deus sabe que nós nos convertemos a tudo aquilo que adoramos. Você fica parecido com aquilo que você adora, meu irmão. Você foi criado para adorar. É como se Deus estivesse dizendo: se você não me adorar, você vai acabar adorando outra coisa, porque eu te criei para adorar. Você vai se converter àquilo que você adora. Se você adora dinheiro, você vira avarento. Se você adora coisas, você vira idólatra. Mas se você adora Deus, você vai ficar a cara dele. Amém? Você vai ficar parecido com o Senhor. Amém? Eu quero terminar aqui. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E como Pedro falou, esses homens não estão embriagados. Eu quero dizer: eu não estou embriagado. Eu estou dizendo para você: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém? Você já viu você sabia que Jesus morreu não porque fazia milagres, não porque estava comprometendo o judaísmo, não. Jesus morreu porque se fez filho de Deus. Jesus morreu. Anás e Caifás diz em João 19 que Jesus morreu porque se fez filho de Deus. A promessa é para os pais. Quando Deus vai ungir Davi,
Ele diz assim: Samuel, onde é que ele manda Samuel? Ele não diz Samuel vai na casa de Davi, ele diz Samuel vai na casa de Jessé. Ele não mandou Samuel na casa de Davi, ele mandou na casa do pai de Davi. Quando Davi arranca a cabeça do gigante e vem com a cabeça na mão, Saul está assim do lado de Abner, e Saul pergunta: Abner, de quem é filho esse menino? Saul não pergunta quem era Davi, pergunta quem é o pai dele. Porque a unção, sempre quem atrai é o pai. Por isso eu falo tanto de paternidade. Por isso você precisa tratar Deus como pai, não só como um Deus. Porque um Deus você adora com sacrifício, mas um pai é com honras. Amém? Um pai você honra. Quem é filho de alguém aqui? Todos nós somos filhos de alguém. Enquanto eu e você não assistirmos, não virmos, não desfrutarmos de Deus como pai, nós vamos ter dificuldade. Como eu falei ontem, eu vou repetir. O pai, ele traz pelo menos 3 coisas para o seu filho: proteção, direção e limites. Toda criança que é criada sem pai, ela tem dificuldade de proteção, de direção e de limites. E ela tem dificuldade de ver Deus como pai. Então ela está sempre tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus. E ela não desfruta da herança. Não desfruta da herança. Espere o cenário profético do seu pai. Espere que seu pai coloque você no cenário profético. E se você foi criado sem pai na terra, ou teve um pai ausente, deixa eu te falar, comece a ver Deus como pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos de idade. Eu fui reatar com meu pai assim uma amizade de filho faz 15 anos. Hoje meu pai congrega comigo no ministério. E ele vai para a eternidade. Porque se o pai não converte o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Os pais têm o poder de colocar os filhos no cenário profético. O pai mandou o filho procurar as mulas, o filho voltou para casa ungido rei. O pai mandou o filho levar comida para os irmãos, ele voltou para casa dizendo: pai, derrubei um gigante. O pai sempre tem uma leitura do cenário profético. E se esse pai, irmão, serve a Deus debaixo da unção celestial, uau, fique tranquilo. Se você não tem pai, ou perdeu o seu pai, ou Deus sempre prepara o Melquisedeque no caminho, que vai trazer pão e vinho, vai colocar você de volta na mesa da comunhão. Aleluia. E você vai descobrir quando você achou o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual. Porque o pai não quer nada seu, ele só quer ajudar você a desenvolver a sua identidade. Filhos e vossas filhas profetizarão. Fica de pé comigo, por favor, querido. Vem me envolver com os teus braços de amor. Me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver com os teus braços de amor. Me leva. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu vou falar de novo: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem alguém aqui nessa noite que foi criado sem pai, que não conheceu seu pai, que está dentro desse quadro que eu estou falando, não conheceu seu pai, foi criado sem pai, ou não tem um bom relacionamento com seu pai? Hoje é a noite de você começar a ver Deus como pai, para que você seja gerado em proteção, em direção e limites. É isso que um pai faz com o filho. O pai cria o cenário profético. Por isso que eles perguntavam para Jesus: quando será o dia da tua vinda? Ele disse: eu não sei, é só o meu pai quem sabe. É o meu pai que gera o cenário, eu só obedeço. Deixa eu contar uma história para você para terminar. Quando Agar percebeu que ela estava gerando, ela começou a destratar Sara.
Sara foi falar com Abraão e disse: fale com ela. Às vezes tem pessoas, irmãos, que elas estão gerando algumas coisas na congregação, no ministério. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas coisas que nós geramos não é nossa, é da casa, é do lugar que é onde estamos, onde Deus nos inseriu. Quando Sara pega pesado com Agar, Agar foge. Quando Agar foge, ela encontra o anjo pergunta duas coisas para ela. O anjo diz: Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Ela disse: eu venho da casa da minha senhora. Ela não responde para onde ela vai. Por quê? Porque quem foge, quem está fugindo, não sabe para onde está indo. Existe uma unção, a unção do enviado. E quem faz isso é o pai. Ou um pai na terra, ou um pai biológico, ou um pai espiritual, ou o nosso pai. Deus, Ele é pai, irmãos. A Bíblia é uma carta de amor de um pai para o filho. Não veja a Bíblia como só um livro de história ou um livro de promessas. Veja como um livro de realidades. Quando você lê, você pensa: é hoje. Isso é para mim agora. Aí o anjo disse para Agar: Agar, volte. Se coloque debaixo da mão da tua senhora, porque a seu tempo eu também farei de ti uma grande nação. Essa noite eu quero orar por você. Eu fui um cara criado sem pai. Meu pai foi embora, eu tinha 13 anos de idade. E meus dois irmãos, um tinha 10, o outro tinha 4. Hoje nós somos 3 pastores no ministério. 3 pastores na nossa casa. Nosso pai, minha mãe congregam conosco. Nossos sobrinhos congregam conosco. Nossos filhos, nossos primos. Deus sempre levanta alguém pensando no todo. Eu quero orar por você. Você que não teve essa possibilidade de ser tocado. Você que tem segredos no seu coração. Querido, saiba que você foi eleito antes da fundação do mundo para profetizar nessa terra. Eu posso chamar alguém aqui na frente? Você que está nessa condição, se a palavra pegou você por dentro, não adianta resistir. Foi com você, sai do seu lugar. Você que está nessa condição que eu preguei, você pode estar lá em cima, nós esperamos você descer. Mas você precisa receber essa oração. Eu quero orar para que Deus hoje reposicione você num cenário profético. Reposicione você, e eu quero declarar que vai haver uma velocidade sobrenatural sobre o seu ministério. Curas na alma, curas físicas vão acontecer aqui agora por causa do reposicionamento. Eu quero estar contigo. Sim, sim, Abba. Eu quero ser o teu amigo. Sim, eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Sim, Deus. Vem me envolver com os teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Você não precisa tomar o lugar de ninguém. Você não precisa se sentir rejeitado, porque você foi eleito. É nesse lugar que você tem que andar, esse lugar de eleição. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu não fui feito por causa da terra, foi a terra que foi feita por causa de mim. Porque antes da terra nascer, eu fui eleito nele. A terra é o lugar que ele colocou. A terra é o lugar que ele me colocou para manifestar quem ele é na terra. A terra é o lugar que ele me colocou para que a terra descubra quem ele é. Que a criação descubra, que a criatura descubra. Então, por favor, a partir de hoje, eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Você olhasse para dentro de você e você dissesse, aí dentro com você, se tem algum resquício, um resquício de mágoa, de rancor, você vai liberar agora, vai dizer assim: eu libero no meu espírito, eu libero no meu espírito, eu libero no meu espírito toda rejeição, porque não importa se eu fui rejeitado no ventre,
Se alguém me abandonou em um lugar, se alguém me deu para alguém e eu fui, Deus não improvisou comigo. Deus não improvisa, Ele não olhou no berço e disse: o Luiz Hermínio nasceu, e agora o que é que eu vou fazer com ele? Não, o seu propósito nasceu antes de você. E o fato que você tem um propósito é que você nasceu. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, para que o Teu nome seja estabelecido na vida do meu irmão, para que o meu irmão, a partir de hoje, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. As riquezas insondáveis, insondáveis riquezas, que ele descubra o valor, como Paulo disse, nós temos no nosso espírito riquezas, como Paulo disse, nós temos tesouros escondidos em nós. Que 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 seja uma verdade dentro de você. Temos no nosso espírito tesouros. Olha aqui para mim. E aí Paulo diz: em tudo eu sou atribulado, mas não angustiado, perseguido, mas não abatido, perplexo, mas não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste na minha carne mortal. Paulo está dizendo: em tudo eu sou atribulado aqui fora, mas não angustiado aqui dentro, perseguido aqui fora, mas não abatido, perplexo, mas aqui dentro não desanimado. O meu corpo aqui fora se corrompe, mas o meu homem interior se renova a cada dia, até a sua vinda. Levante sua mão comigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor destrave, ative, restaure, que o Senhor remova todas as feridas, que o Senhor reposicione você num cenário profético, que o Senhor reposicione você num cenário profético. Levante suas mãos para o alto e bata a palma lá no alto.